O novo site da Rádio Nova Canção FM. Confira a hora certa. 12:00. Acompanhe o programa Cristo é Oliveira. Produção e apresentação do pastor Adão e da missionária Miriam. Era uma oliveira, curado, quebrado. Glória a Deus. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não é frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim como não é morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. E ao que vencer, concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com esses versículos da palavra de Deus, eu quero saudar todos os nossos queridos ouvintes da programação Cristo Oliveira, com a paz do Senhor Jesus, desejando a todos uma ótima programação nesta tarde maravilhosa que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui mais uma quarta-feira abençoada por Deus, feliz, contente, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. E também nós tivemos um culto maravilhoso ontem à noite, que podemos agora ainda estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus assim continua nos dando força, nos dando graça para permanecer fiel nos caminhos do Senhor. É tão maravilhoso quando o cristão, ele vive em comunhão com Deus, ele vive na presença de Deus, ele vive fazendo a vontade do Senhor Jesus, e daí ele tem felicidade, ele tem alegria, ele tem gozo de servir ao Senhor. Aleluia, isso eu desejo para ti nesta tarde, meu amigo, que tu também possa ter essa alegria no teu coração. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E assim, nesta tarde, nós queremos fazer a vontade do Espírito Santo, não a nossa, porque se nós querer fazer a nossa vontade, nada vai acontecer, porque a vontade nossa não é a vontade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Miriam, que vai estar trazendo a sua saudação e também a palavra de Deus. Glórias a Deus. Entra em todos os nossos caminhos, o Senhor, para que Ele venha falar. Glória a Jesus. E quero deixar um versículo para você.
Glória a Deus. O Senhor ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia e inclina a mim aos teus ouvidos. Glórias a Deus. Que versículo maravilhoso, que nós possamos sentir o Espírito Santo falar no nosso coração, essa alegria tão grande que nós temos de fazer a tua obra, aleluia, de servir o Senhor com alegria, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, tão simples, mas com o nosso coração aberto, com sinceridade, que Ele possa ouvir o nosso clamor, e nós for recebido com vitória, com alegria. Bendito é o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que não esconda de nós, já falo de nós, aqui fala de mim, o teu rosto no dia da nossa angústia. Temos problemas, dificuldades, angústia. O mundo inteiro está cercado de coisas más, de coisas ruins. Então precisamos pedir a misericórdia do Senhor, que Ele inclina seus ouvidos a nós, aleluia, acalmar as tempestades, glórias a Deus. Todos os problemas, todas as dificuldades será desmanchado, destruído em nome do Senhor Jesus, aleluia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia do teu clamor. Então é maravilhoso para nós, né? Ele não deixa de estar com os ouvidos atentos sobre as nossas vidas. Dia por dia, nós sabemos que nós caminhamos para o Senhor Jesus e nós ficamos atentos, clamando sempre pela misericórdia do Senhor, que nos livre do mal, do perigo, que nós possamos enfrentar os dias maus que estão chegando. Aleluia! Os dias maus que chegam para nós. Nós que servimos o Senhor, nós não temos bons dias. Imagina essas pessoas que não servem o Senhor, essas vidas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Deve de pedir misericórdia a Deus. Não lembra que tem o Filho dele, Jesus, que Ele intercede ao Pai. Temos que pedir para o Senhor Jesus, para que o Senhor nos alcance a mão de misericórdia sobre nós e acalma a tempestade, acalma todos os problemas, dificuldade, tudo que vem a nós, aleluia, glórias a Deus, não seja para nós atingir, mas sim para nós aliviar os nossos pensamentos, aliviar os dias de angústia, aleluia, nas nossas vidas, e nós possamos sentir a graça de Deus na nossa vida, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. E com esses versículos eu deixo, aleluia, a bênção do Senhor para cada um dos ouvintes, dos irmãos que estão nos escutando e ouvindo, né? Esse programa tão maravilhoso. E peço perdão, excusa que quarta-feira não pude vir porque eu tinha visita, né? Vieram só os varão para trazer a palavra, né? Mas foi um culto maravilhoso na quarta-feira. A gente escutou depois, foi bênção de Deus. Então eu já quero entrar para a palavra que o Senhor fala no meu coração nessa tarde, e fala sobre, no 1 João, capítulo 5, que fala sobre a fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus? Todos nós temos fé em Jesus. E como é que está as nossas consequências? Temos esperando as consequências na nossa vida, de bênção, de vitória, mas temos que ter fé. Se nós não tivermos, nós não alcançamos, né? Aqui fala o primeiro versículo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama e que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Quanto amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Porque este amor de Deus, que nós guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo.
é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão é aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Até aqui, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos acrescentar nossa fé em Cristo Jesus nessa tarde. Que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas na frente, aleluia, na presença do Senhor. Aleluia. E saber que nós temos consequência para nós passar por uns maus feitos. Muitas vezes caminhamos para o caminho errado, pensamos coisas erradas, mas o Senhor está conosco, porque a palavra do Senhor nos fala: todo aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, e todo aquele que ama e gerou, também ama o que dele é nascido. Então, por isso, nós cremos na palavra do Senhor, que nos fala claramente que nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é nascido de Deus. Todo aquele que ama e gerou, também ama dele o que é nascido. Ele é nascido de Deus. Então, por isso, temos que crer o Pai e o Filho, em nome do Senhor Jesus. Sempre na nossa mente, no nosso coração, aleluia, essas palavras de amor, essas palavras de clareza sobre as nossas vidas, porque nós amamos, mas nós temos que conhecer, saber as consequências que nós passamos quando nós saímos do caminho, quando nós não demos mais ouvido para a voz do Senhor. Glórias a Deus. Nós temos que reconhecer que nós também amamos o que é de Deus, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Quando amamos a Deus, guardamos os vossos mandamentos. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós procuramos caminhar e ser fiel para guardar os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor, eles são maravilhosos. Ali ele fala conosco todo momento, toda hora, na nossa caminhada. Não deixa nós vacilar, não deixa a cilada do inimigo usar a nossa mente. Não deixa que o inimigo venha nos acorrentar a nossa vida, os nossos passos. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, assim como nós temos responsabilidade com o Senhor tem responsabilidade conosco, porque Ele sabe que nós somos o escolhido. Aleluia. E por isso nós amamos o Senhor Jesus, amamos a palavra que é uma palavra verdadeira. Nunca devemos de desviar da palavra do Senhor, mesmo que os mandamentos sejam os mandamentos que eles não são pesados. Por quê? Porque nós temos na lista, aleluia, no sangue de Jesus, seguindo os passos do Senhor Jesus, conhecendo que nós temos muita dificuldade, mas nós temos a esperança de vencer. Cada passo da nossa vida, cada ano da nossa vida, meses, dia, o Senhor está conosco. Ele fala conosco todo momento. Muitas vezes nós nem entendemos o porquê, mas Ele sabe todas as coisas naquilo que nos fortalece. Aleluia. Muitas vezes nós estamos com a nossa mente vazia. Não está fortalecida a nossa mente para que nós passamos por um lado que é errado. E não é por culpa nossa. Pelas nossas fraquezas, nós desviamos, porque nós somos humanos, somos pecadores, mas o Senhor nos acorda, o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco todo momento, as veredas onde nós possamos caminhar e andar. Aleluia. Eu sirvo o Senhor quanto tempo, quantas horas. Aleluia. Desde os meus 40 anos estou servindo ao Senhor. Não me arrependo, continuo sempre caminhando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, procurando ser fiel. Sei que o Senhor usa da misericórdia a minha vida, que eu sou falha, sou pecadora. Por isso eu sempre peço perdão. Quando eu dobro o meu joelho, eu me entrego a Ele e peço perdão de todas as minhas falhas, dos meus erros, que eu possa ser perdoada, que eu possa ter meu coração aberto para mim, para pregar a palavra dEle, falar nos mandamentos, como é bom para nós vencer. E nós já conhecemos os mandamentos do Senhor, nós precisamos só caminhar nos caminhos. Por isso existe o Espírito Santo no nosso coração, e Ele nos ensina a caminhar, e Ele fala no nosso coração. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Se não fosse o Senhor Jesus, o que seria de nós? Nós não existiríamos, nós estaríamos na sepultura.
Porque 6 anos atrás, quando eu tive AVC, eu tive perdida, morri e renasci de novo. Mas eu tenho certeza que o Senhor, nesse momento, teve misericórdia de mim, perdoou meus pecados, me arrancou da sepultura e me trouxe para mim fazer a sua obra, porque a obra dele eu tenho certeza que ainda não estava completa. Por isso que o Senhor me levantou da sepultura e me trouxe novamente para a face da terra. E aqui eu estou trazendo a palavra com alegria, com gozo no meu coração. É uma alegria quando eu posso vir no programa, me alegrar. Aqui eu sinto a presença do Senhor nesse ambiente, que antes de sair para esse ambiente, aqui para a cidade, eu oro a Deus, entrego a minha casa, minha família, entrego tudo nas mãos do Senhor, os ouvintes também que nós ouvem, nossos mantenedores, tudo que o Senhor possa multiplicar, aleluia, a oferta, que eles alcançam, o Senhor, de bom coração, de alegria. Por isso que nós estamos aqui todas quarta-feira, com aquela fé, com a esperança de vencer os obstáculos de todos os dias. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor faz milagre nas nossas vidas. E nós somos ingratos, muitas vezes esquecemos dos mandamentos do Senhor. Aleluia, mas a palavra dele diz que os mandamentos não são pesados. Para mim, os mandamentos não são pesados, porque eu sirvo o Senhor já há bastante tempo. Conhecedora da palavra, eu procuro me reservar, até mesmo a maneira de falar. Muitas pessoas pensam que eu sou muito quietinha, que eu não falo muito. Eu prefiro falar pouco, que Deus não se agrada de muitas palavras, Ele se agrada da sinceridade e a verdade. Esse momento eu procuro andar com o Senhor, tem me ensinado. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Deus vence, fala aqui que todos aqueles que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Porque nós estamos nos caminhos do Senhor, estamos obedecendo o Senhor, e esse momento continuamos aprendendo mais as coisas do Senhor. E aqui a vitória está na frente da nossa vida. Nunca devemos desanimar, aleluia, de ler a palavra, de falar as coisas e as maravilhas do Senhor, aleluia, através da nossa fé. A fé que nós temos acrescenta mais a nossa esperança de viver para Jesus Cristo. Quem vence o mundo é pela fé. Senão é aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Então nós cremos que Jesus é Filho de Deus. Eu acredito, eu tenho esperança. Se não é a nossa fé constante, nós não vencemos os obstáculos do dia a dia. Por isso nós entregamos cada dia a Ele. Por isso nós não perdemos a fé. Eu sempre falo para as pessoas, que eu não vou trazer uma palavra, nós precisamos ter uma fé constante. Não podemos ficar em dúvida. O Senhor não deixou lugar para o duvidoso. Duvidoso é a partir do mal. E nós temos que ter esperança e ter fé, que nós temos que acreditar na palavra do Senhor. E o Senhor aqui fala claramente conosco, que os mandamentos não são pesados. Para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que têm esperança, aquele que preserva a palavra. Aleluia! É tão maravilhoso. Eu sinto abençoada nessa tarde. Mesmo que eu ganhei bastante visita, nada me atrapalhou. A minha fé, a minha esperança continuou a mesma. Falamos do amor de Cristo, falamos nos milagres, nas misericórdias, e ali nós alimentemos a nossa fé, a nossa esperança. Durante dessa semana, fiquemos bastante desapercebidos, mas nós, mulheres, ficamos em casa meditando na palavra, falando do amor de Cristo, falando como a gente encontrou, como é que era a nossa vida no passado. Cada um de nós, deixamos uma história para trás, e essa história não é para ser revelada, mas muitas vezes as coisas boas que Jesus fez na nossa vida, nós devemos de revelar, nós devemos de falar, através da palavra de Deus. Quanto Jesus é maravilhoso nas nossas vidas. Jesus é maravilhoso que Ele nunca deixou faltar o pão de cada dia, nem o alimento na panela. Para nós, temos de tudo de fartura na nossa mesa. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Por isso basta
não precisa ter quantidade de fé, como diz assim, eu não tenho fé que nem um irmão, que nem a irmã. A gente pensa que não tem fé, mas a gente tem fé porque ainda a gente está recebendo misericórdia do Senhor, recebendo vitória, recebendo bênção. É através da nossa saúde, da nossa vida. Cada dia que nós lembramos que nós servimos o Senhor, acrescenta a nossa fé. Cada momento, cada hora, não dá para nós perder tempo. Os dias maus ainda estão para chegar, já estão chegando. As coisas estão mudando. Muitos não estão notando, mas a verdade é essa. Nós devemos se preparar por tempo de calamidade que vai chegar mais tarde para nós. Quem tem Jesus já vai ser difícil. Imagina quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus vai sofrer muito. E até lá, mas vai ser quando? A gente não sabe. Até lá, a igreja já subiu. E quem subiu, subiu. E quem ficou, ficou, como diz a palavra. Nós temos que ter fé que quando a igreja subir, nós subimos para os altos céus com Jesus. Vamos morar na glória. Enquanto aqueles que nós acompanhava, que nós acompanha na igreja, na casa do Senhor, vão ficar. Quando vão nos procurar, não vão mais nós encontrar aqui. Nós já temos na glória com o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E a gente está esperando essa hora, esse momento, que nós possamos se alegrar com Jesus. Jesus tem preparado, já saiu da terra, para preparar lugar para cada um deles, dos seus discípulos, como diz a palavra no Atos. Jesus subiu, participava com eles na face da terra em homem, em carne, mas ele deixou essa palavra para os discípulos, que ele ia subir com o Pai, mas ele ia procurar achar lugar para cada um de nós. Então essa palavra ajuda o nosso coração a se convencer que quanto é bom servir o Senhor, quanto é bom acreditar nas promessas do Senhor. Lendo a palavra do Senhor, nós acreditamos como é valiosa. O Espírito Santo fala nos nossos corações nessa tarde, coisas que eu nem poderia falar, não sabia, não entendia. Mas o Senhor é que fala no meu coração, o Espírito Santo é que fala no meu coração. Aleluia, para alimentar a nossa fé, a nossa esperança. E eu creio na vitória para cada um dos irmãos, dos ouvintes que está nos ouvindo, cada um que ouve nosso programa, que tem fé, que acha maravilhoso a presença do Senhor, porque esse ambiente já foi entregue, aleluia, para nós. O Senhor preparou esse ambiente para nós. Daqui nós estamos recebendo vitória. Muitas vezes se deslocamos da nossa casa 1 hora, o meu marido dirigindo, e eu orando em espírito. Como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso, que não é perdida essa hora. Fizemos o trabalho, a obra de Deus, com alegria, com a graça do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tirou nós do lamaçal do pecado. Hoje nós estamos fazendo a obra. A obra de Deus está sendo sempre espalhada, mas pelo rádio, quase ninguém escuta rádio. Mas pelo rádio tem bastante potência. Eu já fui em vários lugares que estão com o rádio ligado, escutando o programa. Não só o meu programa, todos os programas evangélicos que são usados por Deus, eles acham bom, eles sentem paz no seu coração. E assim somos nós aqui nesse lugar, nesse ambiente. Quantos anos faz que nós temos um programa aqui? Sempre na paz, sempre na alegria, sempre falando da palavra do Senhor, sempre agradando, procurando agradar o Senhor, porque o Senhor não precisa de agrado, mas nós queremos tirar o melhor do nosso coração para agradar o Senhor. Procurar ser fiel, com o nosso coração alegre e feliz, em nome do Senhor Jesus. E eu deixo essa palavra para todos os ouvintes que estiverem nos ouvindo, e uma boa tarde, nessa tarde, quem está almoçando, que o Senhor Jesus venha ser o primeiro a sentar na mesa, preparar a cadeira para ele sentar, almoçar, né? Junto conosco, a maior alegria. Nós já almoçamos, né? Mas vocês estão ali no almoço, saboreando um almoço gostoso, porque a palavra do Senhor nos fala aqui no Salmo: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Tenho certeza que as nossas mesas estão aperfeiçoadas com um bom alimento
para nós alimentar o nosso corpo físico e o nosso estômago. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Jesus, te adoramos, te glorificamos, damos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Entra com providência nas nossas vidas, nessa tarde, Senhor, usa da tua misericórdia, visita os lares, visita os corações, Senhor, visita os irmãos, Senhor, todos que estão, nós ouvindo os ouvintes, Senhor, peleja por eles, Senhor Deus poderoso, abençoa, Senhor, a nossa programação nessa tarde, nos dá vitória e nos usa com misericórdia, nós perdoa nossos pecados, abençoa cada um de nós da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Rosa está na escuta, ela mandou ali, né? Mostrando que está lá, com o radinho ligado, a irmã Rosa, o irmão Ari. Deus possa abençoar, querida irmã Rosa, que sempre a nossa apoia a programação, né? E nós louvamos a Deus pelos nossos irmãos que sempre são fiel ao Senhor. Também tem ligado para nós o irmão Devanir Calvário. Deus abençoe o irmão Devanir, né? Continua na presença do Senhor. Ligou e pediu louvor, trem das 12. Muito bem, irmão Devanir. Também ligou a irmã Geni Aleixo. Ligou pedindo louvor com os irmãos. E também pede oração. Diz que adora ouvir a programação. Muito bem, a irmã Geni Aleixo. Glória a Deus. Deus abençoa nossos queridos irmãos. Também para o irmão Fermino, a irmã Júlia, ali do Rincão do Sarmento. Deus abençoa a irmã Júlia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos os nossos queridos irmãos que estão na programação nesta tarde, que Deus ajuda, dá graça para nós. Está nos ligando aqui também o nosso querido irmão Neri. Está ligando para nós nesse momento. Seria difícil eu atender a ligação dele, mas irmão Neri, Deus vai abençoar a tua vida, a vida da tua esposa, né? Sabemos que ela estava passando por uma dificuldade, mas estou crendo que Jesus fez a obra, né? Está fazendo a obra na vida dos queridos irmãos. Deus abençoe, irmão Neri, continua na escuta da programação nesta tarde. Também o irmão Milton, que estava aqui fazendo a sua programação. Deus abençoe o irmão Milton. Também os nossos queridos irmãos ali do Potreiro, o irmão Adão Braga, que tem nos dado uma oferta para o programa também. Deus abençoa o nosso querido irmão Adão Braga, ali do Rincão dos Potreiros. Também o outro nosso querido irmão, esqueci agora, também ali dos Potreiros, enxerguei ele de cruzada aqui na cidade, né? Que Deus abençoe ricamente o irmão Oraide, né? Sua esposa, vi passarem por ali. Então nós já estamos em casa ouvindo a programação. E vamos cantar, vamos louvar o Senhor, mas antes vamos ver, tem alguém, já temos só uma meia hora de programa. Glória a Deus. Tem comentário através da live, o Pedro Tiago Moura da Rosa. Diz: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Também é Jurema Sul. Bom dia, feliz tarde, a paz de Jesus Cristo. Nazareno, amada prima e família, a todos nós. Saúde e cura, pedimos a todos um grande abraço. Está em Canoas, Niterói. Amém. Também a Rosa Maria Garcia Camargo. Diz: paz do Senhor.
Estou na escuta, tá uma bênção, peço oração por minha família. Amém. Glória a Deus. Glórias a Mãe Deus. Rosa, Maria, Gamarra, né? Sempre na escuta também. Glória a Deus. Vamos deixar um abraço lá para Marisa, que nós temos lá no Sertão da Candelária. Também minhas irmãs lá em São Leopoldo, a Marinesa, a Marlete, a Marilisa, tudo lá. Eles, pelo nome, eles estão ouvindo, né? Um abraço para cada um. Receba a Vitória e o Marci também lá no Quintão. Que Deus abençoe. Então vamos louvar o Senhor com o primeiro louvor nesta tarde. Nesta longa jornada que eu sigo, isto eu faço com muito carinho. Jesus Cristo vai sempre comigo, nunca, nunca ando sozinho. Meu trabalho vai ser recompensa, eu espero a promessa de Deus, batalhando por uma coroa que um dia Jesus prometeu. Mas o brilho da minha coroa eu não posso deixar apagar. Quanto mais eu trabalho, ela brilha, nunca pode deixar de brilhar. Quando um dia findar esta luta e pra mim tudo aqui terminar, a coroa já está preparada, Jesus Cristo vai me coroar, mais brilhante que o brilho do sol, ilumina este mundo sem fim, pois assim é a linda coroa que Jesus preparou para mim. Mas o brilho da minha coroa eu não posso deixar apagar. Quanto mais eu trabalho, ela brilha, nunca pode deixar de brilhar. Findar esta luta e pra mim tudo aqui terminar, a coroa já está preparada, Jesus Cristo vai me coroar, mais brilhante que o brilho do sol, ilumina este mundo sem fim, pois assim é a linda coroa que Jesus preparou para mim. Mas o brilho da minha coroa eu não posso deixar apagar. Quanto mais eu trabalho, ela brilha, nunca
Então, vamos deixar um abraço para a irmã Jane, que já está em casa, a irmã Neri, que Deus abençoe cada um de vocês, que louvor seja para cada um, a palavra, seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Jesus. Agora vamos tirar um tempo para ir lá visitar os irmãos, em nome de Jesus. Vamos cantar mais um louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Existe no meu peito uma saudade, saudade de uma terra tão querida. Estamos atravessando o Mar Vermelho para chegar na terra prometida. Os seus inimigos me atacam, pois eles desejam me matar. Mas quando eu estiver do outro lado, a travessia deste mar vai se fechar. O mundo é um mar de sofrimento, precisa este mar atravessar. Nosso Deus que eu confei para Moisés, Deus que presente também nos ajudar. Atrás os inimigos me atacam, em todo lado para mim não tem saída. Na frente do grande Mar Vermelho, só a fé pode salvar a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Então eu logo clamo por socorro, logo vejo o Mar Vermelho já abrir. Porém os inimigos não desistem, mas no fim continuam me perseguir. Mas quando eu estiver do outro lado, jamais poderão me alcançar. Chegando lá na terra prometida, eu irei para sempre ali reinar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Quarta passada estava conosco aqui o nosso querido irmão pastor Carlos Serfas, ali da Argentina, né? Que Deus abençoe o servo de Deus, creio que está lá nos ouvindo, né? Também o irmão Rosalino, que também nos tem mandado um áudio no programa passado, creio que está na sintonia da programação. Glória a Deus. Também os nossos queridos irmãos da seção A, tenho certeza que estão escutando o programa. Glória a Deus, o pastor Magnus,
família, o irmão Eto, a família, o irmão Fernando, né, que estão ali de festa na casa do irmão Fernando. Glória a Deus, tivemos ali junto 2 dias abençoados por Deus. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Também o irmão Renato e a sua esposa estiveram com nós, né? Foi uma bênção, irmão Renato. Não demora muito, né, para voltar novamente, para nós se alegrar na presença do Senhor Jesus. Tá Glória a maravilhoso. Deus. Glória a Deus. Todos nossos queridos irmãos ouvintes da programação, né? Que Deus assim possa continuar nos dando vitória. Aleluia. Vamos cantar o hino para o nosso querido irmão Devanir, né? Não podemos ficar devendo. E já passou as horas, não tem mais faz tempo, né? Mas vamos ali cantar o hino para o nosso querido irmão e assim nós vamos prosseguindo na programação. Nesta tarde maravilhosa, nossos queridos irmãos ali de Independência, também o irmão Lauro, a família, a irmã Rose, a Laura, toda a igreja ali, Independência, o irmão Ivo Correia, também ali de Burical, como é que é o nome do lugar ali? Mas é o irmão Ivo, a irmã Terezinha, estão ali também, que Deus assim possa abençoar ricamente os nossos queridos irmãos. Tem mais alguém nós assistindo? Vamos ver quem é que está conosco. Tem comentário através da live a Marilane Mate Ferreira. Diz: boa tarde, estamos na escuta, Deus abençoe essa programação. Ela fala de Cerro Branco. Também a Lisiane Hoffman diz que está na escuta. Amém. Um abraço, Roselane. Obrigada por estar nos ouvindo. Tu e a tua família seja abençoada em nome de Jesus. O irmão Límpio, a irmã Vina, também estão na escuta. A irmã Rosa, o irmão Auri, o seu Pedro Pacote, o Chiquilim, toda essa indiada buena que não se esquece da programação, né? Sempre estão ouvindo o programa. Vamos cantar mais esse hino para o nosso querido irmão Devanir. Para uma viagem e por ser longa eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem vou deixar aqui. O trem das 12 já está apitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Que bom seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e reservasse a sua passagem para seguir viagem para bom país. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso,
quando eu fizer a minha despedida para outra vida no eterno lar. Muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando pra Jerusalém. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, está o lugar. Glórias a Deus. Um abraço, Roselaine. Deus te abençoe. Seja feliz com a tua família, teu lar. Quanto tempo, né? A gente não se vê, não se conhece mais. Mas um dia nós vamos se encontrar, em nome de Jesus. A Marinês, um abraço para ti, Marinês, tu e a tua família. Seja reservado esse abraço de Jesus. A Mari também, que está em casa de Efésios, um abraço. A Mari, palavra de Deus nesta tarde, que eu li, está aqui em Apocalipse. Glória a Jesus, em Apocalipse, capítulo de número 3, o verso 14 em diante. Mas as horas se passaram tão rápido, meus queridos, que não tem mais tempo, né? Glória a Jesus. Vou ler uns versículos aqui que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, glória a Deus. E como é que está, meus queridos? Tá? Como é que está a nossa vida com Cristo? Será que nós somos morno, frio? O que nós somos? Glória a Deus, que Deus venha ter de misericórdia, que Ele não venha vomitar. Misericórdia do Senhor, aleluia. Então diz mais, aquele que sempre diz, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Daí diz, não sabes tu, aleluia, que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Então disse a palavra de Deus, conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com um colírio para que veja. Daí aqui a palavra de Deus diz, eu repreendo, castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Aleluia. Jesus sempre dá uma saída, dá uma oportunidade para nós. Aqui esta igreja de Laodiceia era uma igreja que estava abornada na riqueza, todo mundo tinha, era uma riqueza tremenda, não tinham falta de nada, então eles se gloriavam, né? Aleluia, que eram ricos, eram isso, eram aquilo, não faltava nada, mas Deus disse na sua palavra, aleluia, que ele era cego, ele estava nu, ele não tinha nada, bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso ele disse, aleluia, na sua palavra, conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e venha, e vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Aleluia. Na presença de Deus, queridos irmãos, nada deste mundo é grande, não.
Na presença de Deus, o que é grande é quando tu entrega a tua vida a Cristo Jesus. Aleluia. Aí sim tu será uma pessoa enriquecida, grande na presença do Senhor, quando tu entregar a tua vida para Ele. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Aleluia. Hoje as pessoas se gloriam de dizer: eu sou de tal igreja, a minha igreja tem estofado, a minha igreja tem ar-condicionado, a minha igreja tem isso, tem aquilo. Eles se gloriam naquilo, mas a presença de Deus na vida, que é o importante, muitas vezes não tem, está seco, não tem nada. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Ele disse: unge os teus olhos com colírio para que veja. Aleluia, ele disse: repreendo, castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependa-te. Ele sempre dá uma oportunidade. Aqui, esta igreja estava nessa situação. A riqueza era tudo para aquela igreja de Laodiceia. Eram ricos, não faltava nada, mas Jesus disse para eles que eles eram os coitados. E então ele deu esta oportunidade, disse: pois zeloso, se pois zeloso e arrepende-te. Daí ele disse aqui no 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aleluia, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com tudo que a igreja tinha ali em Laodiceia, mas ainda ele deu uma oportunidade. Glória a Deus, e nesta tarde Jesus está te dando uma oportunidade, meu querido. Ele está dizendo para ti: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia, o que vencer, aleluia, concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Vamos ser fiel, vamos fazer a vontade de Deus, vamos obedecer a palavra, ou vamos obedecer o homem? Vamos obedecer a palavra de Deus, ou vamos obedecer o que o homem manda? Bendito seja o nome do Senhor. Se tu quer ser um filho de Deus abençoado, então faça a sua vontade. Glória a Deus. E assim nós vamos vencer. Vamos estar na presença do Senhor Jesus todos os dias. E no final ele disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Para todas as igrejas. Glória a Deus. Então, o Espírito nesta tarde está falando contigo. Glória a Deus. Não importa que tu seja de que ministério for, nada disso. Importa que tu é um ser humano e Jesus quer que tu seja salvo. Aleluia, glória a Deus. Ele pagou o preço ali na cruz do Calvário, por mim e por ti. Por isso, ele nesta tarde, ele está te oferecendo a salvação. Aleluia. E é de graça, tu não precisa pagar. Glória a Deus. Nem um tostão. É de graça. Ele pagou lá na cruz do Calvário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos dá graça. Podemos continuar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E assim vamos nesta tarde estar orando ao Senhor.
pedindo a misericórdia dele, para que assim nós podemos continuar servindo e louvando o nome santo do Senhor. Amado e eterno Pai, muito obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela Falemos tua a tua palavra, Obrigado, Senhor. Que a tua palavra é tão E maravilhosa eu sei, sobre Senhor, nossas vidas. que tudo que nós falar da tua palavra será feito. E eu falei, eu tenho certeza que tem coração que está ouvindo e aceitando a Ti, Senhor, aceitando esta palavra maravilhosa. Deus, aqueles que pediram oração, Jesus, estende Tuas mãos e opera milagre, Jesus, na vida desta pessoa. Aleluia. Eu tenho certeza que Tu pode, ainda Tu continua, Senhor, fazendo maravilhas. Glória a Deus, e nos guarda no caminho quando voltamos para a nossa casa. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui novamente na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ligado de todo o coração, posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo nele fui enxertado. Continue ligado na programação da Nova Canção FM, a rádio mais ouvida da cidade. Amigos e clientes